Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Peço a vocês que abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para lembrar da vida do nosso pastor. Ele está em Ipatinga hoje, não está conosco, mas o Senhor Jesus está direcionando ele num tempo de alinhamento e de recarregar baterias. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. A gente vai ler até o versículo de número 12. Quero contar com vocês para que a gente possa juntos fazer essa leitura. Raí, depois você podia devolver para mim aqui. Ah, você colocou ali. Fechou. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Com cisternas que vocês não cavaram. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Amém? Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é um alerta, o tema da mensagem de hoje é uma advertência, o tema da mensagem de hoje vem como uma forma de nossos corações serem alinhados com aquilo que Deus quer nos mostrar em 2026. Todas as vezes que a gente precisa pegar uma estrada, uma das coisas que a gente tem que fazer com o objetivo de chegar a um destino certo é ter um mapa. Seja esse mapa físico, como nos dias de antigamente, ou seja esse mapa virtual, da forma tão tecnológica que temos como hoje, com diversos aplicativos diferentes. De qualquer forma, a gente precisa ter um norte. Então, no início dessa jornada de 2026, Deus colocou um norte para a gente. E esse norte, ele vai ser a sua própria palavra. E nós teremos como reflexão, nestes domingos de janeiro, eu vou estar com vocês durante 3 deles, e a gente vai refletir sobre a palavra legado. A gente vai refletir sobre a construção de um legado. Legado, paixão, fogo e lágrimas. Era um objetivo que eu trouxesse os 3 hoje, como 3 pilares, mas talvez não seja possível. E a gente talvez fique só em paixão. E no segundo domingo, fogo. E no terceiro, lágrimas. E à medida que Deus for desenrolando isso aos nossos corações, a gente vai entendendo como isso vai se encaixar na nossa vida de uma maneira prática. De forma que no nosso cotidiano a gente possa colocar isso nos lugares certos para que a nossa vida ela seja alavancada.
um sonho que está no meu coração, um desejo que está no coração do pastor da igreja, da liderança da igreja, do conselho da igreja, de uma forma geral, é que a gente possa progredir. E que a gente tenha consciência de que quando paramos, não é que a gente parou, é que a gente retrocedeu. Porque a partir do momento que você não caminha para frente, você caminha para trás. Não existe um neutro quando a gente se trata de vida cristã, de fé em Deus, fé em Cristo, palavra de Deus. Não tem um ponto onde a gente vai estar em cima de uma neutralidade e acreditar que de alguma maneira nós estamos bem. Não, não existe esse lugar. Se a gente parar, a gente retrocede. E eu queria refletir com vocês sobre construção de legado. A primeira coisa que eu queria trazer para nós essa noite é acerca do povo de Israel, quando Deus levantou um homem no deserto, fez com que ele enxergasse uma sarça ardendo, e por meio dessa sarça, Deus fez com que ele escutasse a sua voz o chamando para perto. Ele chamou, Deus deu uma missão para ele. A missão era retirar o povo do Egito. Deus disse: olha, escutei o clamor do meu povo que sofre incessantemente na mão dos egípcios, e você será o homem que eu escolhi para libertá-los. Moisés, de forma obediente, recebe essa palavra de Deus, então vai até o Egito. É usado por Deus de uma forma extraordinária. E Deus estraçalha o Egito, fragmenta o Egito, destrói o Egito com as suas pragas. De forma que o Egito ele fica completamente desconstruído. De maneira que 150 anos depois da libertação do povo de Israel, o Egito ainda estava completamente em ruínas, necessitando de uma reconstrução. A questão é que esse Moisés, ele instruído por Deus e de maneira inteligente, ele designou, cuidou, treinou, desenvolveu um sucessor. O sucessor de Moisés, qual era o nome dele? O sucessor de Moisés, qual era o nome dele? Josué. A questão é que, quando Moisés morre, e a liderança é sucedida a Josué, a palavra de Deus diz que Deus usou Josué nas proporções parecidas com que usou Moisés. E derramou sobre Josué o mesmo espírito que estava em Moisés. Essa foi uma promessa de Deus para ele. E Deus disse para ele: se você meditar de dia e de noite na minha palavra e ter o seu prazer nela, eu farei com que você vá bem. E o exortou e disse: tem de bom ânimo. A liderança que está à sua frente, a missão que está à sua frente, ela é gigantesca. Mas você conseguirá, se você confiar em mim. A Bíblia diz que com Josué o povo conquistou a terra tão sonhada e prometida. Mas a minha pergunta para vocês é: quem foi o sucessor de Josué? Não há um sucessor de Josué. A história continua em Juízes, quando após a morte de Josué, o povo agora se vê sem um líder proeminente, como Moisés ou Josué. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 2, versículo de número 10, que aquela toda geração, ela se foi, assim como todos nós vamos. E uma outra geração se levantou. Só que o que diz lá? Que não conhecia o Senhor, e nem os seus feitos por Israel. Josué ele não foi cuidadoso como Moisés, a fim de preparar alguém que continuasse a jornada. E de forma displicente, talvez, ou por omissão, ou por negligência, ou por ignorância espiritual. O povo de Israel agora se vê sem um líder à sua frente. E a Bíblia diz que agora eles passam a seguir os caminhos que cada um tinha por certo, que cada um acreditava que era bom. E a Bíblia diz que a partir deste momento eles começaram a servir os deuses dos povos que eles não expulsaram completamente da terra que Deus disse para eles expulsarem. E diz que com isso eles provocaram a ira do Senhor, e a ira do Senhor foi acesa contra eles. Porque agora, ao invés de adorarem o único Deus verdadeiro, essa instrução que Deus deu em Deuteronômio 6,4, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então Deus está dizendo: eu sou o único que devo ser adorado. Eles agora estão servindo a Baal, Astarote, Baalins. Eles estão servindo os deuses dos povos, e a Bíblia diz em Juízes que eles fizeram coisas piores do que os próprios povos.
Ou seja, eles não somente deixaram de ser o povo de Deus e se associaram aos outros povos e adoraram os seus deuses, mas eles começaram a fazer coisas piores do que os próprios povos faziam. A Bíblia diz que o Senhor Deus passou a levantar juízes para que julgasse o povo e para que libertasse o povo das nações que Deus estava trazendo para repreender o povo, a fim de que o povo voltasse em arrependimento para Deus. Mas todo esse caos nasceu, foi concebido na descontinuidade de um legado, que não foi dada atenção por Josué. A palavra de Deus para nós essa noite é: a construção de um legado determina se uma próxima geração fracassa ou se ela vence. A construção de um legado determina se uma próxima geração avança ou retrocede. Nos tempos de Jesus, o mais rápido que uma pessoa poderia chegar, quem pregou isso foi Billy Graham, na sua mensagem A Brevidade da Vida, era o quanto mais rápido um cavalo poderia correr. A primeira vez que um avião saiu do solo americano e pousou em Paris, ele gastou mais de 33 horas de viagem. Foi um alvoroço no mundo. Não é possível que a gente consiga fazer essa viagem com tão pouco tempo. Hoje ela é feita com menos de 3 horas. O mundo evoluiu na Segunda Guerra Mundial. E os cientistas, Oppenheimer, Einstein, se juntaram em uma reunião e conseguiram construir, através da divisão e multiplicação de átomos, a bomba atômica. E o mundo passou a ter em suas próprias mãos a capacidade de destruir a si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? O desenvolvimento humano não nos desenvolveu por completo. Ele nos deixou manco. Porque a gente desenvolveu em uma área, mas a gente se perdeu em outra. Porque as duas coisas não andaram juntas. A gente se desenvolveu de forma intelectual, mas a nossa alma e o nosso espírito estavam encolhendo a cada dia que passa. Parece um retrato da nossa era, porque as igrejas estão cheias, mas os corações estão vazios. Os altares estão lotados de cinzas, mas fogo não há mais. Os intelectos das pessoas estão lotados de conhecimento teórico, mas as suas almas estão tão pequenas que mal podem ser enxergadas. E me lembra daquela parábola do rico e do Lázaro, onde um homem que tem tudo e tem religião acha que está bem seguro, enquanto um homem que não tem nada, mas tem esperança na eternidade, quando chega ao fim dos dois, há uma surpresa. Porque aquele que nada tinha, mas tinha esperança na eternidade, agora tem tudo. E aquele que tudo tinha e tinha esperança na terra, agora tem nada. Apesar de sua religião. Há um chamado para nós essa noite. E a primeira faceta que a gente quer conversar essa noite sobre legado é o legado da paixão. Um legado de paixão. É interessante porque de uma forma Deus alinhou que as coisas fossem feitas, porque há bastante tempo eu não escuto a palavra paixão, e hoje escutei várias vezes no culto. Inclusive o Gilberto foi usado por Deus para ministrar para nós sobre se apaixonar por Deus. E o primeiro pilar que a gente quer construir, solidificar e cravar sobre os nossos corações é de que há uma necessidade desesperada de que nós nos voltemos a Deus de forma apaixonada. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre uma paixão ligada a simplesmente entusiasmo de que conheceu há pouco tempo, como nos nossos relacionamentos. Porque nos nossos relacionamentos, todos eles são afetados pelo nosso coração caído. E em Romanos capítulo de número 7 está escrito que não existe nada de bom em nós.
Se o teu coaching, se o teu professor de internet, se o teu influenciador, se ele te disse que existe uma melhor versão em você em 2026, ele te enganou. Não existe nenhuma melhor versão em nós que não venha de Deus. Nós necessitamos desesperadamente de que uma graça externa ao nosso coração nos encontre e nos transforme. E quando falamos sobre salvação, a gente tem que ter a concepção de que nós não saímos do zero e caminhamos para o positivo. Nós saímos do -1. Não estávamos em um sono. Não estávamos em um stand-by. O nosso espírito não estava parado, acomodado de alguma maneira em algum canto. O nosso espírito estava morto, em trevas, encoberto pelo próprio pecado. Em Romanos capítulo 3, 23, está escrito que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. A partir do momento que caímos, toda a glória de Deus se afastou de nós, e agora nós somos pura treva. Mas está escrito nos evangelhos que o mundo que habitava em trevas e andava nas escuridões, viu uma grande luz. E a luz raiou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E esses raios de graça, eles foram de encontro à parte mais tenebrosa do nosso coração, e encontrou-a, e fez brilhar sobre ela. E nem toda a escuridão do universo pode ser capaz de reter a energia de uma sequer vela. E é isso que Deus fez conosco. Ele penetrou no profundo do nosso coração e iluminou a densa escuridão do nosso ser. Escuridão tão densa que poderia ser apalpada, como as trevas do Egito. Escuridão tão densa que faz com que caminhemos sem perceber para onde estamos indo, porque a gente não consegue enxergar o caminho. Então o Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando eu falo sobre legado de paixão, eu estou falando de amar a Deus de forma intensa. Eu estou falando de ir a Deus de forma intensa. Eu estou falando de aspirar por nada mais nesse mundo senão Deus. De forma que todo o resto é secundário na minha escala de prioridade. E Deus se torna primacial. E eu queria caminhar com vocês essa reflexão, e queria pedir vocês que abrissem a Bíblia de vocês, os Salmos de número 18, versículo de número 1. E os Salmos de número 18, verso de número 1 está escrito assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu encontro um Davi, nos Salmos de número 18, inteiramente dependente de Deus. De forma que ele rasga o seu coração, e no verso de número 1 ele diz: Deus, eu te amo, Deus. O Senhor é a minha força. E os versos sequentes ele diz: Deus, tu és tudo que eu tenho, porque se eu precisar de uma rocha, tu és a minha rocha. Se eu precisar de um refúgio, tu és o meu refúgio. Se eu preciso de uma fortaleza, tu és a minha fortaleza. Se eu preciso de um libertador, tu és o meu libertador. Se eu preciso de um rochedo, tu és o meu rochedo. Ele encontra em Deus exatamente tudo o que ele precisa para a vida dele se sentir e estiver profundamente segura. As bases de Davi não estavam nos seus talentos, nos seus dons.
E nós estamos falando de um dos maiores reis que o mundo conheceu, talvez depois de Salomão o maior. Qualquer lugar da face da terra que a gente se referir a rei Davi, as pessoas saberão de quem nós estamos falando. As histórias de guerra, os poderes, a capacidade de conquistar. E este homem, toda a sua esperança, todo o fundamento da sua vida estava em Deus. E eu quero continuar com vocês no Salmo de número 42. Passem algumas páginas aí e vamos para o Salmo de número 42, porque tem lições preciosas para nós lá. Deus tem um norte para nós no ano de 2026. E tem a ver com aquilo que estamos a refletir como igreja. E se desejamos ter uma vida frutífera, e se desejamos florescer como uma árvore frutífera, a fim de que as pessoas possam se alimentar, possam encontrar em nós, quando procurarem, há um norte para nós. Porque uma pessoa que ama a Deus de forma intensa, ela é vista de longe. Parece que um sol brilha em cima da cabeça dela. Não tem a ver com ela, tem a ver com Deus. E o Salmo de número 42, o verso número 1 está escrito assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Deixa eu conversar com vocês um pouco sobre a corça, porque tem uma lição preciosa aqui, Cleber. A corça é um animal selvagem. Quando o salmista diz, como a corça anseia pelas correntes das águas, a primeira coisa que o salmista quer comunicar, Raik, é urgência. Ele utiliza a imagem de um animal selvagem para falar justamente sobre urgência, sobre intensidade. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas. A corça é um animal que a temperatura interna do seu corpo é muito alta. E ela, por natureza, sente muito calor. Então ela precisa das correntes das águas para refrigerar o seu corpo e para trazer equilíbrio à temperatura do seu corpo. Há refrigério em Deus e somente em Deus. A tua alma está inquieta? A tua alma está desassossegada? Você está sem equilíbrio? Sente que é como se estivesse um vulcão dentro de você? Há refrigério em Deus. Deus é uma fonte de águas vivas e correntes. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Por causa desse calor excessivo, dessa temperatura corporal muito alta, a corça, quando distante de correntes de águas, o seu corpo começa a liberar um odor muito forte. E esse odor atrai predadores. E a corça procura por correntes de águas, porque quando ela enxerga essas correntes de águas, ela entra dentro do rio e deixa só o seu focinho do lado de fora para que possa respirar, até que o predador possa se distanciar. Há um caminho de segurança em Deus. Quando você ama intensamente a Deus, há um lugar onde você se refugia. Eu vou acabar tirando isso aqui, né? Eu vou conseguir tirar isso aqui, vou ficar longe. Há um caminho de segurança, onde os predadores, eles podem até andar, mas eles não andarão muito perto. Eles não conseguirão chegar ao nosso redor. Eles conseguirão chegar ao máximo ao nosso derredor. Porque ao nosso redor estarão anjos. O anjo do Senhor está ao redor daquele que o teme e os livra. Pedro, Satanás pediu vocês, Pedro, para fazer com vocês como se faz com trigo, Pedro. Mas eu orei por vocês. Disse Jesus na última ceia. Eu orei por vocês. Há um lugar, Pedro Henrique, onde os predadores,
das ovelhas, do rebanho, do bom pastor, há um lugar onde eles não conseguem chegar. 1 João capítulo 5, versículo 18, está escrito: aquele que é de Deus, o maligno não consegue lhe tocar. Há um lugar de segurança em Deus. A corça anseia pelas correntes das águas, porque as correntes das águas traz refrigério para a sua alma. Vocês sabiam que o país, Brasil, o país que a gente está, é o país com mais casos de ansiedade no mundo? Vocês acham que isso é por acaso? Isso não é por acaso. É porque a nossa alma não está quieta. É porque a nossa alma está desassossegada. É porque a nossa alma não encontrou um lugar de refrigério e tranquilidade. É porque apesar do Salmo 91 estar aberto nas estantes das nossas casas, ele só está aberto lá como um amuleto. Não tem ninguém meditando e tendo prazer dia e noite nele. Ele está lá como uma forma de me proteger. Nós temos 70 milhões de evangélicos no Brasil. Por que a nossa nação está tão caída assim? $70 milhões de evangélicos. Olha o monte de políticos evangélicos que a gente tem. E a impressão é que a gente só está retrocedendo. E não só a impressão, é uma realidade. E não é que eu queira dizer aqui que as políticas públicas elas têm que trabalhar de forma que coloquem a nossa vida de forma mais segura e confortável. Não, não é isso. A questão que eu quero dizer é que a igreja está sendo, e ela está fazendo com que o nome de Deus também seja difamado. Porque apesar de professarmos o nome de Cristo, a nossa alma não está segura nele. Porque o tempo todo a gente está buscando lugares para estacar a segurança da nossa alma. A gente está buscando lugares para se sentir seguro e confortável e estável com aquilo que a gente faz e produz. Porque se o meu trabalho não me oferece um salário adequado e que me deixe o máximo confortável possível, então eu vou ter que procurar um monte de outros. O reino de Deus que se lasque. Se não vai sobrar tempo para minha família, não me importa. A gente está o tempo todo buscando formas de fazer com que, com nossas próprias forças, a gente consiga oferecer estabilidade para nossa alma, espírito e corpo. Irmão, pensa, se você tiver tudo por você, você não vai a Deus. Você não vai o procurar. C.S. Lewis, ele diz que nas bênçãos o Senhor sussurra, mas nas tribulações o Senhor tem um megafone. É porque nos momentos de tribulação, assim como no Salmo 63, onde a gente vai chegar daqui a pouco, há um homem passando por um momento de tensão e de pressão, então ele vai a Deus em busca de refrigério. E se você pensar um pouco comigo, não haveria suco de uva sem que as uvas fossem esmagadas. Não haveria pão sem que o trigo fosse submetido ao forno. E não haveria azeite se as azeitonas não fossem prensadas. O jardim do Getsêmani é um exemplo perfeito disso. Onde Cristo, de forma intensa, ele foi até Deus. E era como se Deus tivesse colocado Cristo numa panela de pressão. E a pressão exercida contra Jesus, não por causa da morte. Jesus não estava com medo de Pilatos, ora esta. Jesus não estava com medo dos pregos. Jesus não estava com medo dos açoites. O que atemorizou a alma de Jesus e o que angustiou a alma de Jesus foi o fato de que pela primeira vez na eternidade ele teria contato com o pecado. Com o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Só que, Rodriguinho, se Jesus como azeitona não fosse prensado e suasse gotas de sangue, não haveria Calvário. Não haveria salvação.
Então não haverá poder nas nossas vidas, até que sob tensão sejamos colocados. A igreja moderna, ela perdeu o poder porque ela ganhou conforto. A igreja moderna se afastou do poder espiritual porque de alguma maneira ele encontrou segurança em outro lugar. E no verso número 2, do 42, a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a ti? Quero convidar vocês para caminhar algumas páginas para frente no Salmo 63. E no Salmo 63, no verso de número 1, está escrito assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Quanto tempo um ser humano consegue ficar sem beber água? 3 a 4 dias. E isso vai depender de um monte de fatores. Vai depender da temperatura ambiente, vai depender do exercício físico, vai depender da tensão, vai depender da posição, vai depender de um monte de coisa. O ser humano consegue ficar mais de 30 dias sem comer algo sólido. E a partir de um determinado período, o ser humano ele vai começar a passar por um processo chamado cetose, onde o seu corpo, é como se o seu próprio corpo se alimentasse dele mesmo. Então ele vai tomar das reservas de energia que você tem, para manter você vivo. Quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E quando o salmista no Salmo 63 está dizendo: eu tenho sede do Deus vivo, o que ele está querendo dizer é que ele precisa de Deus para sobreviver. Por isso eu disse para vocês que é caso de vida ou morte, meu irmão. Irmão, você precisa de Deus para viver, meu irmão. Se você não tem Deus, você não vive. Os avivalistas antigos, eles diziam que a partir do momento que não vivemos com Deus, morremos sem Deus. Então não há uma vida fora dele. E quando ele diz que eu te busco intensamente, isso me pega. Isso me pega. Isso me envergonha, isso me estremece. Porque quão frágil é a minha busca, quão pequena é a minha entrega. E por isso quão pequenos e insignificantes são, na maioria das vezes, as resultantes dessa equação. Porque a gente está a encher o tempo todo a nossa vida física. E volto a dizer, nosso espírito está como um andarino debaixo do viaduto, dormindo sem sequer ter um cobertor ou ter se alimentado na tarde. Eu sei que isso não incomoda muitos. Está tudo bem. Mas sabe, há um desejo no meu coração de que a gente não passe nessa terra só por passar. Que a gente faça a real diferença. Há um desejo no meu coração de que a gente seja realmente relevante, cara. Entendem? Foi isso que Jesus falou no Sermão da Montanha. Porque senão ele teria dito que a gente é farinha de trigo, ao invés de falar que a gente é sal. Joga farinha de trigo na comida, não vai fazer diferença nenhuma. Tira ela, vai fazer também. Charles Haddon Spurgeon, ele dizia que nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra.
E quando o mundo nos colocar a boca, ele não sentirá um gosto bom. Ou seja, não será confortável. Nós não seremos aceitos o tempo todo. João 17 diz, o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Mas a impressão que dá é que a gente é, porque a gente já se aproximou tanto dele. E de alguma maneira a nossa intensidade parece que ela está muito mais debandada ao mundo do que a Deus e à igreja. Percebam o quão frágil nós somos nos nossos relacionamentos espirituais. Percebam o quão frágil nós somos para largar as coisas de Deus, abandonar as coisas do reino. Você não faz isso com o seu trabalho, meu irmão. Você não faz isso com a sua vida física. Pergunta se você deixa de tomar banho todos os dias. Você está preocupado com você, com a sua vida física. E o deve fazê-lo. Mas tome as proporções dos cuidados que você tem com a sua vida física. E tome também as proporções dos cuidados que você tem com a sua vida espiritual. E eu não vou te dizer absolutamente nada. A palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar de acordo com a palavra de Deus. O pastor não vai ser uma régua para você. A liderança não vai ser uma régua para você. O pregador de domingo não tem nada a ver com a sua vida. Mas a palavra de Deus está te medindo. A palavra de Deus está colocando uma trena na sua vida. E ela sim irá te medir. Nós somos apenas instrumentos. E não há o que possamos fazer. Se a gente não for intenso, se a gente não for como uma corça, se não houver uma sede no nosso coração, esse ano vai ser como os outros anos. Mas se a gente se colocar na posição de uma construção de um legado de paixão por Deus, o teu filho vai te enxergar de forma diferente. Teu irmão vai te enxergar de forma diferente. Teus vizinhos vão te enxergar de forma diferente. Quem trabalha com você vai se enxergar de forma diferente. Você começará a ser relevante. Isso para mim não importa. Paciência, meu irmão. Eu sei que para muitos não vai importar. Mas eu também sei que para alguns vai. E como Deus não precisa de muitos para sacudir a terra, então está tudo bem. Quem disse que Ele precisa de nós? Quem falou que Ele precisa de mim? Ele não precisa da gente para absolutamente nada. O fato de que a gente participa do reino dEle é um privilégio para nós. Para nós. Então, quando eu estou falando de um legado de paixão, eu estou falando de um coração que ama ardentemente Deus. Ele deseja Deus. Ele quer Deus. Sabe aquela canção, Que Sejas Meu Universo? A gente canta, a gente vai passar a cantar aquela canção de forma a orar aquela canção. Deus, que o Senhor seja meu universo. Que eu pense no Senhor em primeiro quando eu acordo, e que eu pense no Senhor em último quando eu me deito. Eu liguei o meu carro para sair de casa, vou viajar. Deus, eu te amo. Eu quero o Senhor comigo, a tua companhia. Eu parei as atividades da minha casa durante a semana e disse, Deus, eu vou parar tudo aqui, eu vou colocar a minha família à mesa e vou colocar um culto doméstico aqui. E a gente vai dizer, Deus, eu te amo. Seja o primeiro morador desse lar. Porque esta pessoa que tem paixão por Deus, ela quer encharcar a sua vida com Deus. É como se a sua vida fosse uma esponja, Raik, e dos céus estivesse descendo uma torrente de tempestade, e ela colocasse a sua esponja lá na chuva, e dissesse, Deus, encharca a minha vida por completo. Vou dizer uma coisa para vocês, se não for assim, eu não desejo ser um pouco molhado. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou de frente para uma fonte de águas. E eu decido pegar apenas uma gota, apesar da minha desesperada necessidade. Faz algum sentido?
Eu encontrei a casa de pão. Eu estou faminto há semanas. No entanto, eu acredito que uma beliscada à toa na parte lateral já me seja o suficiente. Eu vou no culto de domingo, porque se eu não for no culto de domingo, minha semana não é a mesma. Eu acredito que para a gente ser pesado no mundo, eu acredito que para a gente fazer diferença de verdade, a gente tem que ir além. A gente tem que ir além. E acerca desse legado de paixão, eu queria conversar com vocês agora para que a gente caminhe para a conclusão sobre as resultantes de uma vida de construção de um legado de paixão. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a vida deste que está preocupado em construir um legado de paixão. Essa pessoa que deseja que os seus filhos o encontrem apaixonados por Deus. Essa pessoa que deseja que o seu marido, o seu cônjuge, o encontre humilhado diante de Deus. Essa pessoa que deseja ser relevante na sociedade. Porque ela sabe que essa vida aqui é muito curta. Então ela deseja ser relevante. Porque já que essa vida é muito curta, ela vai ser esquecida de qualquer maneira. Então que ao menos ela tenha construído alguma coisa que preste. Porque o Atmani foi um avivalista na época do regime ditatorial na China, na antiguidade, no ano de 1900, nesse século 20. E ele foi preso pela sua fé em Deus. E ele dizia uma coisa que mexeu muito comigo. Ele diz que quão frustrante será chegar ao fim da minha vida e eu descobri que todo o caminho que eu peguei era o caminho errado. Você quer fazer uma viagem, você coloca o destino, e quando você chega no destino que o GPS te disse, você descobre que não tem nada a ver com aquilo que você realmente queria. Você tomou uma vida inteira, você gastou uma vida inteira, assim como se gasta a pólvora de um fósforo, e você descobriu que você viveu para absolutamente nada. Frustrante, decepcionante. Mas nós não queremos viver essa vida. Nós não queremos. E Deus também não quer. Ele não deseja. Pelo contrário. A vida dessa pessoa, ela passa a ser secundária. Escuta o que eu estou dizendo. Corta para mim aqui. A vida dessa pessoa passa a ser secundária. A vida mesmo. Não é as coisas da vida, é a vida mesmo. É a vida dessa pessoa. Olha o que o salmista falou neste texto que a gente está a ler, no verso número 3. Olha o que ele disse aí. Olha o que ele disse. Lê aí, reflita. Ele falou que o amor de Deus é melhor do que a própria vida. Cavoli, tá ligado aí? Ele falou que o amor de Deus é melhor do que a própria vida. Melhor do que a própria vida. Ô Danilo, você fugiu? O Pedro, passa pro Pedro aí. Está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lê de novo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Danilo, que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque o viver é Cristo e o amar... Calma aí. Porque o viver é Cristo e o morrer. E o morrer é lucro.
a vida dessa pessoa passa a ser secundária. Ela está construindo um legado de paixão. Ela está mais apaixonada por Deus do que por ela mesma. Chegar no culto, na época, próximo do horário do culto, a melhor roupa que ela queria vir, não está ok. Mas tem um monte de outras. Ela está muito mais apaixonada por Deus do que por ela mesma. A aparência dela é secundária. A preocupação dela é estar no culto. É estar com os irmãos. E o resto é secundário. Agora, a pessoa que não está construindo esse legado, ela está mais preocupada que se o vestido está exuberante, se a calça ela é de marca, se o tênis vai chamar a atenção, do que de todo o resto que envolve o culto. Onde tudo isso aí é insignificante. Muitas vezes a gente tropeça nas coisas mais bobas, ínfimas, insignificantes, irrisórias. A vida dessa pessoa é secundária. Colossenses de número 3, versículo de número 2. Colossenses 3, 1 e 2. Está escrito assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa aqui, vou te dar uma notícia, se ninguém te falou até hoje, você não tem mais vida. A sua vida é a vida de Cristo. Você crucificou a sua vida. Te ensinaram no batismo, e é verdade, você crucificou a sua vida com Cristo. Isso não significa que tudo que você vai fazer agora é santo, mas isso significa que tudo que você vai fazer, você vai procurar agradar a Deus. Você não vai viver uma vida de santidade, mas você vai viver uma vida de santificação. Você não vai viver um estado de santidade plena, mas você vai viver um progresso de santificação constante. Porque agora, o mundo é secundário para você. O mundo é secundário para você. A vida dele é secundária. E a segunda coisa é que ele não vai estar mais olhando para as construções dessa terra. Os seus olhos não vão estar mais cravados aqui, Ravel. De alguma maneira, o coração dele foi capturado por algo externo e eterno. E enquanto a G estiver coordenando uma escola, a G vai estar em ligação com a eternidade, dizendo: Deus, que a minha vida seja uma luz dentro dessa escola. Porque os olhos não estarão mais nas construções da terra, os olhos estarão nas construções da eternidade. Porque quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós tiraremos completamente os nossos olhos da terra e voltaremos a nossa vida para a eternidade completamente, porque isso é impossível. Mas eu estou dizendo que a nossa prioridade, eu estou dizendo que enquanto estamos aqui, estaremos a tentar agradar a eternidade. Em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 9, a Bíblia diz que Abraão buscava uma cidade que o arquiteto e o construtor era Deus. E em 2 Coríntios, versículo 7, capítulo 5, diz que nós andamos por fé e não por vista. O que os nossos olhos estão enxergando é secundário. O que importa primeiro é o que a nossa fé está enxergando. E eu quero finalizar com vocês, dizendo que aquele que está construindo um legado de paixão, ele tem a sua esperança em Deus. Ele tem a sua esperança em Deus. Ele está olhando para Deus. Seus olhos estão fixos em Deus. A sua vontade está em Deus. Seu desejo está em Deus. Seu coração está em Deus. E não se trata de um fanatismo. Não é isso. É porque a vida dele foi crucificada. Crucificada. Ele vai largar o serviço e agora vai viver para a eternidade. Não, não tem nada a ver com isso. É que agora ele vai viver a eternidade dentro do serviço dele. Entendeu? Ele não vai ser aquele cara rabugento, aquela mulher briguenta dentro de casa.
Não. Porque agora ele está olhando para Jesus. E Jesus é um exemplo de gentileza, de educação, de amabilidade, de benignidade, de bondade. Então a sua esposa encontrará nele um refúgio, porque ele não será uma pedra de tropeço. Pelo contrário, ele não vai ser um dificultador da vida dela, ele vai ser um facilitador. Ele vai ser alguém que facilita o progresso e não que puxa o retrocesso. Essa mulher, ela será tocada por Deus, o Espírito de Deus vai tomar posse do coração dela, de forma que ela encontrará no marido e o verá, de forma que antes ela não olhava e não o via. E o seu coração pulsará com desejos de trazer à vida dele amabilidade. Está faltando pouco tempo para ele chegar do serviço. Será que ele está com vontade de tomar um café quentinho? Uma mesa preparada? E à medida que os dois forem interagindo nesse sistema onde eu não procuro o bem próprio, não procuro o meu próprio interesse, procuro do outro, o fruto do Espírito vai sendo produzido no meio da tua casa. E você começará a experimentar a eternidade. E você não saiu da terra para experimentar ela. A questão é que você está olhando para a eternidade com um olho e com o outro você está olhando para a terra. O problema é você estar o tempo todo olhando para a terra. Os meninos do louvor, chega para cá. Que Deus, essa noite, possa tocar os nossos corações. E eu não desejo ser longo com vocês, até porque não precisa. E até porque não vai fazer diferença. A não ser os cansar. Mas que o coração de vocês, ele possa encontrar um lugar de reflexão nesse momento. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com a gente. Não tem a ver conosco. Tem a ver com Deus. Há uma cachoeira descendo dos céus. Literalmente. Literalmente. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. E eu tenho uma convicção tão grande no meu coração de que essas águas que estão caindo do céu, tanto essa, mas mais importante a outra, ela trará sobre a nossa vida um renovo, um vigor tão grande. Fica tranquilo, Guilherme, depois ninguém vê. Entende, pessoal? Há uma convicção no meu coração. Eu falei com o Raíque essa semana que esse ano ele vai ser um ano onde as pessoas vem pra cá, moço, coloca o violão e já era. Pega a guitarra, o que tiver aí, moço. Há uma convicção no meu coração de que só não vai viver sobrenatural quem não quer. Simples assim. Simples assim. Porque não é difícil. Não é difícil. Tem coisas mais difíceis que a gente faz. Muito mais difíceis que a gente faz. Então há um chamado de Deus neste ano. E aquele que escutar, viverá coisas grandes. E no final do ano, a gente vai escutar as pessoas dizerem: eu acreditei na palavra de Deus, de que este ano era um ano revolucionário. E eu repito, eu não falo isso como clichê. Eu não tenho isso comigo. E as pessoas dirão: e realmente, eu vivi o extraordinário. E a partir daí, a sua vida, ela vai guinar. Ponto de inflexão, Ravel. Pontos de inflexão. São decisões que a gente toma na nossa vida, às vezes aparentemente insignificantes, mas que elas têm um poder, Ramon, de nos elevar, cara, a níveis tão altos, tão gigantescos,
que a gente não acreditava que elas seriam capazes. Na minha vida foi assim. Eu lembro quando eu tinha os meus 8, 9, 10 anos de idade, tinha algumas orações que eu fazia que eu nem sabia direito o que eu estava falando, que foram pontos de inflexão na minha vida. E mudaram ela completamente.